Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no Trocando Ideias. Uma alegria para mim poder trocar essa ideia com você toda semana. E hoje eu vou falar sobre o trajetos. Mas o que será trajetos? Vocês vão gostar. Antes de eu começar a falar sobre trajetos, queria lembrar você de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e tocar o sininho. Esses 4 pedidos essenciais para quem está no mundo das internets. Começa agora o Trocando Ideias, com o tema Trajetos, desenvolvimento, habilidade, competência, educação socioemocional de crianças e adolescentes. Vamos lá? Então, em 2021, eu fui para a Universidade do Minho, na cidade de Braga, em Portugal, e lá eu fui desenvolver o meu pós-doutoramento em estudos da criança. O objetivo dessa minha estada na Europa, que durou praticamente um ano, foi aplicar um programa de educação socioemocional que eu criei, chamado Trajetos. Trajetos é um neologismo, né? Trajetos com U, que significa trajetória, caminhada, percurso. Então, quando eu digo trajetos, eu estou dizendo trajetória, caminhada, percurso. E é exatamente sobre esse programa de educação socioemocional que eu queria falar com vocês. Olha aqui, estou tomando um cafezinho. Nesta xícara, inclusive, que eu trouxe de Braga. Me foi presenteada pela minha querida Andréa Duarte, pelo meu querido Fernando e Lídio. Então, trajetos, eu comecei, na verdade, a aplicá-lo aqui no Brasil, com adolescentes. Eu entendi que uma das questões centrais para que nós pudéssemos ajudar crianças e adolescentes seria educar as emoções, mas não educar no sentido de controlar, no sentido de regular, no sentido de tentar enquadrar. Não, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que emoções possam ser reguladas, controladas, enquadradas. Eu entendo que emoções podem e devem ser experimentadas. Então, Trajetos é, na verdade, um programa de educação socioemocional cujo objetivo central é você aprender a experimentar as emoções de modo saudável, de modo lúcido, de modo confortável. E eu realmente estou convencido de que isso pode ser feito desde a primeira infância até o final da adolescência. Eu não pesquisei na primeira infância, eu pesquisei a partir do finalzinho da terceira infância, a adolescência e início da juventude. Então, o que eu vou tratar com vocês e para vocês, e nesse momento, trocar essa ideia aqui com vocês, é a partir dessa perspectiva. Olha só. Trajetos, ele tem 21 sessões, ele foi feito basicamente para as escolas, ele tem 21 sessões de 50 minutos e em cada sessão você vai trabalhar 3 dimensões. E ele tem, do ponto de vista metodológico, uma compreensão que é mais voltada para a escola, como eu já havia dito. No entanto, algumas experiências minhas também apontam que ele pode funcionar nas famílias, ou com as famílias, ou em práticas de experiências de educação socioemocional em famílias, né? Mas o que eu vou falar aqui tem muito a ver com o experimento que eu fiz nas escolas, com crianças ali no final da terceira idade, da terceira infância, e também com adolescentes até 18 anos. Então, vamos lá. Primeiro, para você entender trajetos, ou para você entender a importância da educação das emoções, tanto na prevenção ao adoecimento psíquico, quanto na promoção da saúde mental, é preciso que você chegue à conclusão de que nós não investimos tanto nos estudos sobre emoções e sentimentos com a mesma intensidade, no mesmo nível, com a mesma qualidade que nós, aqui no Ocidente, investimos nos estudos relacionados à cognição. Houve uma prioridade, uma priorização para as questões da cognição e, de certa forma,
uma precarização, uma secundarização, um desleixo, até mesmo a negligência com os estudos relacionados às emoções, aos sentimentos. Nós não avançamos nesses estudos e nós então não conhecemos sobre emoções e não conhecemos sobre sentimentos. O que a ignorância sobre esses assuntos nos levou a desprestigiá-los, a tentar colocá-los em uma circunstância que é uma circunstância de menor valor que a circunstância, por exemplo, dedicada ou caracterizada no campo cognitivo. Então, foi muito comum que as escolas priorizassem o cognitivo, o racional, o matemático, o calculável e desprestigiassem, secundarizassem o subjetivo, o afetivo, o lúdico, o emotivo, o sentimental. Né? Nós não dedicamos, de fato, um arcabouço nem metodológico e nem teórico no campo escolar a esse ponto. E Trajetos vem na contramão dessa secundarização, desse desprestígio, dessa deslegitimação, né? Você deslegitimou as questões emocionais. Então, Trajetos vai na contramão disso, ele tenta colocar as emoções como sendo matrizes, como sendo pisos, como sendo chãos do processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, nessa perspectiva, quando nós falamos sobre Trajetos, nós estamos falando de um mundo das emoções, de um mundo dos sentimentos, de um mundo governado pelas emoções, de um mundo governado pelos sentimentos. Então, o Trajetos ele foi feito a partir da ideia de que existem 3 dimensões necessárias no campo da educação socioemocional, certo? A primeira dimensão é a consciência lúcida das emoções e dos sentimentos. Porque não adianta só nós dizermos que temos emoções e temos sentimentos. Nós precisamos de um reconhecimento mesmo, sabe? De um entendimento, de uma compreensão de que somos sujeitos emocionais, sujeitos sentimentais, que o nosso corpo, do ponto de vista neurofisiológico, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista psicológico, ele tem uma base emocional. E se nós não tivermos consciência, iremos experimentar as emoções de uma maneira muito desequilibrada, de uma maneira muito pouco lúcida, de uma maneira muito pouco consciente, não é? Vamos experimentar as emoções de uma maneira quase que abrupta, de uma maneira descarrilhada. As emoções elas irão nos levar para onde elas quiserem. De modo geral, elas querem nos proteger, mas muitas vezes a autoproteção ou a heteroproteção ou essa tentativa de proteção que nós temos com nós mesmos, com nós mesmas, que nos levam a determinadas ameaças, a determinadas situações de riscos. Então, quando não temos consciência das emoções, quando nós não temos lucidez sobre as emoções, há uma série de atropelos, há uma série de problemas que surgem porque simplesmente nós ignoramos ignoramos que temos emoções. Então precisamos ter consciência emocional, como eu digo em Trajetos. A consciência emocional. Então essa é a primeira dimensão. Uma segunda dimensão muito importante é que nós possamos, a partir do momento que temos consciência emocional, que temos consciência dos sentimentos, que nós somos pessoas das emoções, pessoas dos sentimentos, nós possamos aprender a identificar, não é? A identificar as emoções e os sentimentos em nós. Quais são as prevalentes, quando elas ocorrem, em que circunstâncias ocorrem, quando é que nós temos mais raiva, quando é que nós temos mais medo, quando é que nós temos alegria, quando é que nós temos tristeza. Então, vamos aprender a identificar as emoções e as circunstâncias que nos levam a experimentá-las. E vamos, na medida em que aprendemos a identificar as emoções e os sentimentos, nós vamos aprender também a nominar, a dar nome àquilo que nós identificamos. Então nós vamos aprender
a dizer quando estamos com esperança, quando estamos com desespero, quando nós estamos com alegria, quando nós estamos com nojo, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos rejeitando, quando estamos nos sentindo rejeitados. Como é que nós vamos dar nomes a essas sensações que sentimos? Então essa é uma segunda dimensão. E uma terceira dimensão é expressar as emoções de modo lúcido, o que significa dizer expressar as emoções sem que elas nos governem. Nós precisamos, portanto, lidar com elas e manter diálogo com as emoções, com os sentimentos, numa espécie de autoconhecimento, de autoconversa, não é? De conversa consigo próprio, consigo própria, que é para podermos trabalhar com elas nas expressões. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou aqui com vocês, falando, trocando essa ideia, como eu estou expressando de maneira lúcida a minha emoção, as minhas emoções, os sentimentos que me constituem agora, nesse momento. Como eu faço isso? De que maneira eu lido com todas as questões que me atravessam do ponto de vista emocional e do ponto de vista sentimental, agora, nesse momento? Como é que eu expresso isso? De que maneira eu consigo expressar a minha ansiedade, a minha esperança? Como é que eu consigo expressar o meu medo, a minha inquietação de forma lúcida, sem que esse processo me governe e me faça caminhar? Então são essas três dimensões de trajetos. Então, eu acabei de explicar para vocês sobre as três dimensões de trajetos. Agora eu vou falar sobre os 5 pilares que constituem trajetos. Esses 5 pilares que constituem trajetos, eles estão divididos da seguinte maneira. Um primeiro pilar, que é o cuidado e o autocuidado. Um segundo pilar, que é o autoconhecimento. Um terceiro pilar, que é a dialogicidade. Um quarto pilar, que é a convivência. E um quinto pilar, que é a amorosidade. Então, eu vou falar um pouco de cada um deles para vocês, tá certo? Então, vamos lá para o cuidado e o autocuidado. Muito importante que nós ensinemos e que também nós aprendamos a realização do autocuidado em nossas vidas. O autocuidado nas nossas vidas tem muito a ver com a nossa autoestima, a nossa autoestima, tem a ver com a nossa autoimagem, tem a ver com a nossa autoconfiança, tem a ver com como a gente se protege, como a gente protege o ambiente no qual a gente vive, como a gente consegue viver experiências que possam nos favorecer a saúde física e a saúde mental. Então, por exemplo, quando eu estou falando de autocuidado, eu estou falando de uma boa alimentação, né? E boa alimentação significa alimentação saudável. Alimentação saudável significa diminuir todos os embutidos, todos os enlatados, não utilizar refrigerantes, não fazer uso excessivo de açúcar, excessivo de álcool, procurar comer legumes, frutas, procurar tomar água, fundamental tomar água. Nós precisamos tomar em torno aí de 3 vezes, quer dizer, a gente multiplica o nosso peso por 3 para ter mais ou menos uma ideia de como é que deve ser o consumo de água diário, água potável, né? Então precisamos tomar água, precisamos ter uma boa alimentação, precisamos ter boa noite de sono, dormir, precisamos evitar as relações tóxicas, ou seja, não viver experiências tóxicas, se afastar de pessoas tóxicas e tentar também não viver experiências de ambientes tóxicos, porque todos esses elementos estão no âmbito e no bojo do autocuidado. O segundo pilar tem a ver com autoconhecimento. O autoconhecimento, nesse caso, remete a 2 palavras bem importantes. A primeira é ancestralidade e a segunda é biografia. Nós precisamos ensinar às nossas crianças e aos nossos adolescentes a história deles e a história delas. De onde eles vieram, quem eram seus avós, o que pensavam seus avós, quem eram seus bisavós, o que pensavam seus bisavós, qual a sua matriz étnica,
qual a sua matriz geográfica, o que é que se pensa na sua cultura sobre temáticas bem relevantes, como temáticas que irão importar muito no cotidiano da vida deles, saber quem são seus ancestrais, né? Saber quem veio antes. O autoconhecimento é, portanto, uma linha de descoberta que tem a ver com genealogia, e tem a ver com biografia. Por que é importante o autoconhecimento? Porque quanto mais você se conhece, há uma probabilidade muito mais significativa de você também se proteger, de você conseguir acolher quem é você, acolher quais são os seus desafios, quais são as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, e ao mesmo tempo também acolher quais são as suas possibilidades. Então, o acolhimento nesse caso, né, o cuidado nesse caso, o conhecer-se nesse caso, remete muito a que pai e mãe, escola, se voltem para ensinar para a criança e para o adolescente as suas histórias e, portanto, entendam e respeitem as suas culturas e, ao mesmo tempo, interrelacione as culturas dos adultos, nesse caso. Então, assim, autoconhecer-se é fundamental num processo de educação socioemocional. Um terceiro pilar é o pilar da dialogicidade. Esse é bem relevante e, sobretudo, porque ele vai lidar com dois braços. O braço da escuta acolhedora e o braço da fala não violenta. Nós, na dialogicidade, vamos aprender a escutar o outro sem julgar, sem condenar, sem sentenciar, e ao mesmo tempo vamos aprender a falar sem violência, falar com genuinidade, falar de forma genuína, falar com acolhimento, falar com assertividade. A palavra assertividade está muito relacionada à não violência. Então a dialogicidade, mais do que um trocar ideias, é na verdade aprender a ouvir sem julgamento e a falar sem violência. Elementos fundamentais para o próximo pilar que eu vou tratar com vocês, que é a convivência. A convivência implica, sobretudo, a alteridade, o respeito à alteridade. Quando eu falo de alteridade, eu falo aquilo que é diferente de ego. Então, quando eu digo respeitar a alteridade, eu estou dizendo respeitar aquilo que não é igual a mim, aquilo que não sou eu. Então, conviver com a alteridade, ensinar crianças e adolescentes a conviverem com a diferença, porque nesse caso a palavra alteridade ela é sinônimo da palavra diferença. Conviver com a diversidade, com a pluralidade. Então a convivência ela é um pilar que traz muito a epistemologia, a base conceitual e teórica da transdisciplinaridade. Por quê? Porque a transdisciplinaridade vai exatamente nos ajudar a enfrentar a discussão sobre identidade a partir do respeito, da compreensão. E por último, tem um pilar que eu chamo de amorosidade. Essa palavra amorosidade não é minha, ela é do professor Paulo Freire, o grande educador, né, o patrono da educação no Brasil. Mas eu ressignifiquei essa palavra, eu dei a ela um outro sentido, ou pelo menos um sentido mais alargado, direcionado para trajetos. Então eu identifico que a amorosidade pode ser materializada a partir de 4 grandes emoções. Quais são essas emoções? A emoção da compaixão. Eu acho que quando a gente aprende a ter compaixão, compaixão é um tipo de emoção, um tipo de sentimento que nos ajuda muito a entender que o outro sofre, a entender que o sofrimento não é só nosso, o sofrimento também é do outro. E quando eu entendo que o outro sofre, eu tendo a entender que as ações do outro não são ações necessariamente ruins, não são ações necessariamente perversas, são ações que partem de uma maldade, mas uma maldade atravessada pelo sofrimento. E aí eu olho para o outro de uma outra forma. Eu concebo o outro de uma outra maneira, quer dizer, eu não passo mais a demonizá-lo, eu passo a vê-lo como um humano vulnerável, repleto de possibilidades e de limites, portanto, alguém que sofre assim como eu. Então a compaixão me ajuda muito no processo da amorosidade. A empatia é outro sentimento e emoção que eu julgo muito importante. Por quê? Porque a empatia não era eu viver no lugar do outro, porque isso eu não posso fazer.
Cada pessoa tem a sua experiência na vida. Mas a empatia é eu reconhecer que o outro tem um lugar. E que esse lugar dele tem experiências, tem validades, tem legitimidades que só pertencem a ele. E quando eu reconheço isso, eu posso entender que esse outro também tem um lugar assim como eu tenho. E viver consciente de que pessoas têm lugares é viver consciente de que pessoas falam dos seus lugares. E, portanto, eu não posso falar em nome das pessoas, mas eu posso falar com as pessoas. Depois, a questão do perdão é uma outra emoção que eu acho fundamental. Porque perdoar é um exercício de liberdade. Perdoar é um exercício de caminhar, de continuar, de seguir em frente a despeito ou apesar das violações. Eu não concordo nem compactuo com as violações, eu não aceito as violações, mas eu também não me ligo a elas, alimentando-as num revanchismo, alimentando-as numa vingança, alimentando-as num ódio. Eu realmente me afasto na medida em que eu perdoo. Então, perdoar é se libertar. O exercício do perdão é o exercício da libertação. E por último, uma emoção que eu julgo uma grande emoção, que é a gratidão. A gratidão, no meu entendimento, é uma mudança de olhar, uma mudança paradigmática. Algo fundamental para que eu me reconheça vivo, existindo e com condição de caminhar na vida, com condição de tocar a vida, com condição de enfrentar os desafios que a vida propõe ou muitas vezes me impõe. A gratidão é uma sensação de estar bem na medida em que eu estou aqui, que eu posso falar com vocês, eu posso trocar essa ideia, eu posso inventar esse programa, eu posso partilhar. Gratidão por poder me comunicar, por poder ver, por poder falar, por poder ouvir, por poder cheirar, por poder abraçar, ser abraçado, poder comer, quer dizer, poder beber água, poder viver a experiência da vida. Gratidão por poder dormir, por poder acordar, gratidão por trabalhar, por estudar, gratidão por lutar, por me indignar, por conseguir me engajar em causas, não é, de defesa da criança e do adolescente. Então a gratidão é uma grande emoção. Nesse sentido, eu quero dizer que esses são os 5 pilares e as 3 dimensões de trajetos. O nosso Trocando Ideia hoje, ele ia trocar essa ideia com vocês, do jeito que a gente fez. Então eu peço, se inscreva no canal, compartilhe, dê like, curta e toque o sininho. Até a próxima semana. Um abraço grande. Tchau.